Urian, deixa eu passar a bola para você, porque a informação que a gente recebe agora é que o Irã está ameaçando Israel com novas linhas de frente da guerra, justamente por essa política de Israel de bloqueio da faixa de Gaza. Você acha que a gente, nas próximas horas, pode ver uma escalada dessa guerra? Eu acredito que a gente pode ver uma escalada das ameaças. Agora, falar de uma escalada clara, certeira da guerra é mais difícil, seria especulação, até porque isso seria já uma guerra regional envolvendo outros países. Tem lá, sabidamente já, protestos ali na fronteira com a Síria ocorrendo, no Líbano também, alguns ataques por parte do Hezbollah, que são... o próprio Hamas também, eles fazem parte dessa estratégia iraniana de proxy war, né, que é quando um país não entra diretamente em conflito com outro, mas vai criando inimigos, vai colocando, e é uma guerra de maneira indireta que acontece, terceiriza a guerra. Você acha que só está na retórica agora? Acho que está, e é por isso que é tão importante nesse momento agora, primeiro, não só a pressão internacional para que haja paz, para que esse conflito não escale ainda mais para os outros países da região. A gente vê até autoridades internacionais chegando em Israel agora para dar o apoio. O Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chegou lá. Anthony Blinken chegou lá ontem também. Então, eles estão envolvidos porque não querem, o mundo não precisa de mais uma guerra dessa magnitude acontecendo agora. E tem também, não é só o apoio por meio dessas autoridades que aparecem, mais militar, para ameaçar de fato. É por isso que você tem lá porta-aviões, um dos maiores dos Estados Unidos, para mostrar não só para o Hezbollah, para ele não entrar nessa guerra, mas também e principalmente para o Irã, que vai ser algo meio que mexeu com Israel, mexeu com todos. Exato. Agora, gente, essa informação que eu trouxe para vocês, ela vem inclusive de uma fala do ministro do Irã que está pedindo para os Estados Unidos, inclusive, controlarem Israel para evitar essa guerra na região. O Hussein Abdollahian, que é ministro do Irã, diz o seguinte: se os crimes israelenses não forem interrompidos, não sabemos o que pode acontecer exatamente nessa possível escalada. Por enquanto, como o Urian Fancelli bem disse aqui pra gente, ainda num patamar retórico, uma ameaça aqui, uma fala mais forte ali, né, Maninho? Mas do ponto de vista prático, isso no momento ainda não se concretizou. Exato. E esse tipo de situação, né, cada um vai fazendo ameaças para fazer com que a pressão leve a influência do comportamento de cada um dos agentes na guerra, né? Eu queria voltar a falar com o Rabino para trazer um pouco da visão dele sobre o combate ao antissemitismo, porque, como ele mesmo falou, ninguém nasce terrorista, ninguém nasce com ódio no coração, né? As pessoas são ensinadas a odiar. Então, se são ensinadas a odiar, podem ser ensinadas a deixar de odiar também, né? Então, a minha pergunta é: como desarmar o ódio daqueles que são antissemitas? E, claro, tem uma questão aí de quem está lá na faixa de Gaza, que tem uma realidade muito diferente, mas a gente está falando de episódios de antissemitismo também acontecendo no Brasil, claro que numa escala menor, não tem ninguém decapitando pessoas no Brasil, graças a Deus. Mas como desarmar o antissemitismo e o ódio do coração de alguém que, enfim, que odeia os judeus? Maninho, obrigado pela pergunta. Chamo de Maninho porque eu falei outro dia que eu acompanho sempre vocês aí do Morning Show, e super parabéns pelo trabalho que vocês fazem de realmente informar a população brasileira com diferentes visões. Eu gosto muito assim desse bate-papo descontraído, né? Não estou falando só para puxar o saco, estou falando porque realmente é muito legal de ver um espaço assim, principalmente, né, na mídia brasileira atual. E essa pergunta que você fez, ela é uma pergunta importantíssima, porque é realmente no que eu acredito. E desde pequeno sempre fui educado, né, em escolas judaicas, e sempre me questionei isso que o Mano acabou de levantar, né? Por que a gente encontra tanto ódio aos judeus
no passado e também hoje em dia. E como você falou, mano, na faixa de Gaza hoje, obviamente, está tendo uma situação de guerra, tem pessoas que estão sofrendo lá há muito tempo, o que nada justifica os ataques terroristas que foram feitos de forma brutal e cruel no último sábado, que eu particularmente nunca vi coisa assim na nossa época moderna. Eu acho importante enfatizar isso. É muito grave guerra, Rússia e Ucrânia? Sim. É muito grave quando acontece um míssil num prédio? Sim. Mas a forma, eu acho importante até para o nosso povo brasileiro escutar isso, a forma que foi feito o ataque terrorista, de invadir pessoas sem diferenciar, estuprando mulheres em público, é uma coisa assim, parece da época medieval, quer dizer, algo que a gente não viu, a crueldade que isso aqui foi feito. Então, alguém que assistiu esses episódios na televisão, no seu WhatsApp, e mesmo assim consegue defender o Hamas, como o Leandro estava falando, é óbvio que existe aqui um fator de antissemitismo. Então, eu vou te responder, mano, em duas partes, né? Em primeiro lugar, por que eu acho que existe ainda tanto antissemitismo, depois que o mundo viu o quanto Israel, nos últimos 70 anos, cooperou com a humanidade de milhares de formas diferentes. Vocês sabem disso, avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços em medicina. Sempre Israel é pró-vida e pró-humanidade. Mesmo assim, nós vemos pessoas que apoiam grupos que são pró-morte, que são pró-ataques terroristas, porque não conseguem suportar o judeu. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que existe um fator de desinformação. Infelizmente, o Leandro vinha falando isso, a grande maioria da mídia no Brasil e no mundo ficam mostrando imagens e ficam mostrando digamos assim, uma certa parcialidade nas informações, que se eu não fosse judeu, estou sendo super sincero, se eu não fosse judeu e eu assistisse esses canais de televisão e eu assistisse, lesse esses jornais, provavelmente eu também seria antissemita. Eu acho importante deixar isso claro. Então existe uma grande função da mídia em informar o que realmente está acontecendo. Deixa eu dar um pequeno exemplo, né? Antes de falar qual que eu acho que pode ser a solução. Mas pega esse exemplo do conflito que está acontecendo agora. Se você olha o mapa de uma forma pequena, então você vai falar, uau, o que esses judeus, o que esses israelenses estão fazendo com aquela minoria, que é aquele pedacinho de terra da faixa de Gaza, prisão a céu aberto. Abre um pouco o mapa. A gente tem que ter cabeça grande, abre os horizontes, abre um pouco o mapa. Bem pouquinho. E você vai perceber que quem vive numa faixinha de terra no mundo são os judeus. E depois de 3.000 anos de perseguições, receberam, e não por motivos bíblicos, por motivos de sobrevivência, receberam uma pequena faixinha de terra, menor que o estado de Sergipe, que se chama Israel. Na sua volta, temos dezenas de países de ditadura árabe muçulmana, que muitos não aceitam judeus morando lá dentro. E quem ainda teve que aceitar muçulmanos vivendo dentro de Israel, numa boa, com direitos totalmente iguais a qualquer judeu, é Israel, que são os palestinos que vivem lá dentro depois da Guerra de 48, que Israel ganhou. Imagina se os portugueses chegam hoje no Brasil e falam, na verdade vocês pegaram a nossa terra. Não faz sentido. Então, quem está numa minoria de terra e uma minoria de população, existem quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Nós, judeus, somos 15 milhões. Então, assim, precisa a mídia abrir um pouco esse leque de visão para perceber que o que está acontecendo, na verdade, é que a minoria, que é o povo judeu e a terra de Israel, que é a única democracia do Oriente Médio, está sofrendo esse ataque. Então, eu acho que tem um papel de desinformação. Agora, como a gente faz para solucionar esse problema? Que eu acho que isso é o principal. Rabino, e eu vou falar algo para... Só um ponto aí. Terrorismo é injustificável, né, Rabino? A gente não pode ter nenhum tipo de justificativa que nos levem a imagens que nós vimos no último final de semana, né? Você pode ter qualquer tipo de disputa religiosa, uma disputa territorial, tudo isso está dentro de um campo. Agora, o que nós vimos é barbárie, né? É uma barbárie civilizacional, né? Nós não podemos aceitar um negócio desse. Todos nós temos que estar unidos contra o terrorismo, independente das nossas crenças, do que a gente possa vir a
acreditar. Isso daí não é a favor da humanidade, né? Isso aí é simplesmente mostrar que o ser humano, de alguma forma, errou e errou feio, né? E não dá pra gente aceitar isso. Ô, Rabino,